Detalhes que doeram na alma, né? Mas eu fico que pensando, acontece, eu de fico cada um dos pensando jogos. assim, Flávia, Paulo e Juliane. Claro, assim, o que a Juliane falou assim, a questão da medalha, do número de medalhas de ouro, essa mesmo você fala assim, poxa, foram 7, agora foram só 3. Mas assim, 3 medalhas muito bem conquistadas, né? Sim. Pelo vôlei de praia, com a Ana Patrícia e a Duda, com a Rebeca E com a Bia, né? que foi uma surpresa no judô também, então, né? mas assim, você vai ter sempre alguém no judô. A Rafaela podia ser ouro. Sim. A equipe talvez não fosse candidata a ser bronze na equipe. Mas assim, o número de medalhas de ouro. Agora, 20 medalhas para 21, lógico, eu também queria 22. Eu queria todas, né? Lógico. Claro, para que em Los Angeles fossem 24. Sim. Mas assim, de 21 para 20, o número total, eu acho assim, não é um número para você falar, nossa, foi um fracasso, foi um fiasco. A onda, o vento que não soprou para o Medina, não soprou também para o outro, entendeu? Mas se é o Medina, eu acho que às vezes a gente tem aquele papo que a gente estava falando, né? Essa Aquele perspectiva. Vasari foi mal dado. Pô, a gente ficou. Só nós somos prejudicados. Sabe, eu acho assim. Mas assim, o número de medalhas. Agora, nós precisamos, a cada ciclo olímpico, a gente fala a mesma coisa. Nós precisamos ser um país com outra política esportiva, que tem a política esportiva de base, tem a política esportiva de alto rendimento. Se o COB diz que deu tudo para as federações, para as confederações. Nós vamos agora ouvir as confederações, se elas realmente foram atendidas em todas as demandas, e preparar, porque assim, mas porque é mesmo, eu achei que o Calderano ia ser medalha. Pô, na decisão ali ele perdeu, sabe? Então, o número de medalhas de 20 para 21, eu acho que está na margem de erro. Sim. O número de medalhas de ouro, de fato, como a Juliane disse, pode você cair de 7 para 3, mas é isso, o Isaquias está 4 anos mais velho. Os adversários são outros. Tem muitas variáveis, lógico, né? Essa é a verdade. O vôlei. Além das questões do próprio jogo, de questões ambientais que acontecem em provas expostas, de questões de organização também. Nós tivemos muitas, apesar de ficar, não vai ficar reclamando de detalhe isso ou aquilo. Acho que a organização no geral, no que diz respeito a juízes, podia ser um pouquinho mais bem organizada, um pouquinho mais bem estruturada para evitar certas questões. Mas aí também a gente tem que pegar que, às vezes, em um certo aspecto, não há uma ideia de progressão clara, mas a gente está falando muito da progressão das mulheres, que teve um maior número de participantes, só mulher maior ganhou número de medalhas e foram as únicas medalhistas de ouro. Isso foi abordado pelo COB, Paulo, na coletiva? Foi sim, eu acho que é um ponto que deve se valorizar dessa campanha. Se a gente lamenta isso um pouco que o Kleber falou, de não ter uma modalidade nova medalhando nessa edição, teve o tênis de mesa batendo na trave, a Ana Sátila na canoagem slalom batendo na trave, o Marcos Vinícius, o tiro com arco, chegando muito perto, mas não conseguindo, né? Assim, ele chegando perto porque ele enfrentou o melhor do mundo e perdeu numa decisão que poderia ter ido até a final. Mas a gente tem que valorizar esse lado das mulheres, né? 3 medalhas de ouro, todas de mulheres, na edição que o Brasil trouxe mais mulheres do que homens, nos jogos que era o mesmo número de vagas para homens e mulheres, as mulheres do Brasil brilharam da cor do ouro. Isso foi legal, que a Juliane também investigou um pouco essa história, para mostrar como que se chegou a esse processo, né? Não é uma coisa que aconteceu do dia para a noite, né, Ju? Já era uma tendência que vinha de Tóquio, né? Em Tóquio, as mulheres já tinham batido o seu recorde de medalhas. Depois do Pan-Americano, também teve mais medalhas de mulheres do que de homens. E a gente falou com o COB, que eles falaram que existe, sim, um investimento estratégico para beneficiar mulheres. Não para beneficiar em detrimento dos homens, mas para dar um olhar especial. Então, eles levam ginecologistas para a missão olímpica deles, eles levam pessoas que eles estudam a biomecânica específica da mulher para tirar o máximo do rendimento da mulher. Então, uma série de especialistas estão focados em como tirar o alto rendimento de um corpo feminino. E esse investimento estratégico está dando resultado, isso foi muito claro nessas Olimpíadas, em várias modalidades diferentes, né? Então,
não é a Confederação de Ginástica só que está fazendo um grande trabalho. Eles estão fazendo um grande trabalho, mas a gente está vendo mulheres de diferentes esportes despontando aí mundialmente, né, com esses grandes resultados. O que eu sou uma mulher que participei de jogos e que vi a progressão do que era o cuidado com a mulher dentro do esporte e a visão do Brasil em relação à mulher esportista. Porque não é só... É muito bonito quando você está indo para os Jogos Olímpicos e a pessoa está ali torcendo para você, mas tem toda uma etapa. É a prática, é como aquele ambiente em que você vive, ver o seu corpo, a sua vivência, a sua ocupação de tempo. Né? Então, culturalmente, para as mulheres, sempre foi um desafio maior. E eu assisti uma atleta americana contando histórias sobre o esporte dela. Eu não me lembro exatamente quem foi, mas o que me chamou a atenção, Kleber, foi que ela falou assim, que a partir de uma certa data, os Estados Unidos começaram a oferecer bolsa de estudo para mulheres nos esportes. E que isso começou a dar frutos em 96 para o esporte feminino americano. E aí eu parei e pensei, nossa, nós estamos começando a ver frutos no esporte feminino 2024. Sim. Olha o gap que nós temos, sim, mas em contrapartida também tem informação que a mesma ginecologista, né, do esporte que a Juliane falou ali, que aliás é a obstetra dos meus filhos, doutora Tatiana Parmediano, muito competente e que sempre amou e quis participar da parte esportiva e se inseriu dentro do COB, é um caso recente de uma médica específica para as mulheres. Então, são passos que temos tomado, mas que são recentes e que começamos a ver esses frutos agora. Lógico, né? Porque você tem que pegar assim, seria muito simples se a gente só fizesse uma bolhazinha do esporte e resolvesse todas as questões envolvendo esse assunto. A nossa sociedade é machista desde sempre. Ela continua sendo. Quando as Olimpíadas foram criadas, as Olimpíadas modernas, em 1896, as mulheres eram proibidas de participar. Então, isso é um processo que foi sendo duramente vencido por homens que tiveram a grandeza de pensar diferente, por mulheres lutadoras, batalhadoras, reivindicadoras, e que foram lá dizendo, não, nós queremos, nós vamos, né? E isso que vocês estavam falando da questão física, eu me lembro uma vez conversando com o Zé Roberto Guimarães, que eu acho que está entre os maiores técnicos do mundo de todos os tempos, em todas as modalidades, o Zé Roberto falando disso, de tentar fazer um controle do ciclo menstrual das atletas. Depois veio o futebol, acho que o René Simões foi o primeiro que falou isso publicamente, quando ele foi técnico da seleção brasileira. Antigamente era problema seu. Era problema seu. Você resolve o seu ciclo menstrual. Então, e aí a Flávia está mal-humorada, ela não vai treinar hoje. Não, a Flávia não está mal-humorada e não vai treinar hoje. Ela tem uma diferença física. A Flávia está vivendo uma coisa que vive todo mês. Isso. Né? Como já cantou o Rita Lee, não tem A conversa. maioria dos estudos, Kleber, é feito em homens. Até hoje. Não temos volume de estudos científicos sobre o esporte. E quando você fala... que aí é um outro assunto dos Estados Unidos, você ter um programa de bolsa de estudos para que uma atleta potencialmente olímpica vá para uma faculdade estudar, isso pode ser talvez o melhor dos mundos, né? Você tanto vai continuar desenvolvendo a sua capacidade esportiva quanto você vai estudar. Exatamente. Né? Você vai estudar. E ontem eu quase chorei em casa porque eu estava... assistindo o documentário da Simone Biles e a minha filha pulando na cama. Ela tem 2 anos de idade. Duplo carpado ou... Quase. A mãe enxerga um duplo carpado, né? Claro. Aí ela Entra com ação. Ela estava pulando, olha mamãe. E eu falei assim, filha, olha como ela pula. Eu falei, olha como ela pula bem, olha que bonito o salto dela. E ela virou e falou assim, mamãe, eu vou pular igual a Rebeca. E eu não falei Rebeca, eu não sei que horas ela ouviu a Rebeca. Ouviu. Olha essa questão de referência, claro. Enquanto eu me lembrei que na escola, em Ipatinga, eu sou de Ipatinga, no interior de Minas, eu fazia natação, já era ali uma das melhores do Brasil, ia para a escola e me preocupava em esconder meus ombros, porque eu achava feio, porque as pessoas achavam feio e falavam do meu corpo. Então...
a menina sentir essa inspiração, né? Essa força motriz, ao invés dessa energia de tenho que me esconder e apagar certas partes minhas para conseguir fazer aquilo, já é uma potencialização e, assim, enorme. Só né? para não tomar o tempo do Paulo e da Juliana, isso que você está falando, que é ótimo, quando você tem uma referência, é ótimo. Hoje a gente pode considerar que a ginástica está aproveitando as referências. Sim. A ginástica teve, e você vai pegar, né, ao longo do tempo, a Luísa, depois a Dani, você tem a Jade, Daiane. Aí você chega na Daiane, aí você vem agora para a geração da Rebeca. Essa geração, ao contrário da frustração que o Paulo falou de modalidades que não medalharam, elas continuam medalhando. A Rebeca fez ouro lá, fez ouro cá. Fez prata lá, fez prata cá. E fez um bronze lá e cá. E que sofreu um preconceito inverso, né, com os meninos. Mas sim, mas a ginástica está fazendo uma próxima geração. Sim. Então, se a gente tiver, além das referências, um trabalho para não ficar só tentando achar uma outra Daiane, uma outra Rebeca, Exato. É mais legal, né? É uma construção, tudo é uma construção, né? E Juliana e Paulo, eu queria agora uma coisa mais saudosista de vocês, uma coisa mais assim, um balanço dos Jogos Olímpicos. O que fica para vocês dos Jogos Olímpicos de Paris 2024? Além de agradecer muito o esforço de vocês de entrarem aí no final do dia, correndo risco, né, nas ruas de Paris, às vezes, de estarem sozinhos e expostos com equipamento, com mochila e entrando com a gente tarde da noite para falar aqui no Destino Paris. Muito obrigada e deixem aí uma mensagem sobre os Jogos Olímpicos de Paris de cada um de vocês. O que foi para vocês aí estar aí? Bom, primeiro, Fabia, foi um prazer estar com vocês, acompanhar vocês por todas essas 3 semanas, que para a gente parece uns 6 meses, a gente está aqui, mas essas 3 semanas, 2 semanas e meia dos Jogos, e tentar trazer um pouquinho dessa cidade, um pouquinho da experiência que a gente estava tendo aqui. Tomara que tenha dado certo, que tenha chegado aí no Brasil essa experiência. O que fica muito para mim, você estava falando da sua filhinha pulando igual a Rebeca, é a questão da representatividade, mas uma representatividade em um grupo de pessoas no Brasil que é o grupo que sofre mais no Brasil, que é o grupo de mulheres pretas. Isso fica muito forte para mim de ver os nossos ouros do Brasil não só vindo de mulheres, mas vindo de mulheres pretas. E a maneira como elas, como a Rebeca, como a Bia, como a Duda e a Ana Patrícia falaram sobre isso de uma maneira muito tocante, muito forte, falando, olha, nós temos o nosso valor e agora vocês vão ter que se curvar a nós também. E foi muito legal, principalmente a Rebeca muito empoderada, sabendo muito do poder, falando, eu sou uma mulher preta e eu estou no topo do mundo. Isso foi maravilhoso para mim. Maravilhoso. Realmente também, e foi muito legal participar desse programa. Eu acho que a Ju colocou muito bem. Essa Olimpíada, ela mostrou que a gente tem um caminho longo a percorrer, mas que as mulheres arrombaram a porta num determinado momento, depois abriram essa porta para elas e elas estão passando correndo com força, pulando, saltando, dando cambalhotas, e que apareçam mais Bias, Rebecas, Dudas, Ana Patrícias por aí. E a gente percebeu que o espírito olímpico aqui é inspirar pessoas. Eu acho que essas mulheres conseguiram inspirar muitas pessoas, a Olimpíada conseguiu inspirar muitas pessoas no mundo, e que sejam inspirados até o próximo ciclo. Sensacional. Muito obrigada, gente, pela participação de vocês. E, Kleber, eu fiquei pensando no que eles falaram também, em relação à inspiração. Eu uma vez ouvi que quando a gente trabalha melhor a parte de equidade e as mulheres conseguem ter um bom desenvolvimento, todo mundo ganha. E nessa parte de inspiração, o que me veio foi a inspiração que elas trazem não é só para mulheres, é para todo mundo que sente que não pode, que não consegue, que tem um obstáculo, né? Claro. É mostrar que você persistindo e sonhando é aquela noção romântica, sim, mas também brilhante, né? De trazer essa energia de esperança em certos aspectos da vida que a gente consegue extrapolar para qualquer um. Né? Quer dizer, é legal, é o que você fala, né? É bonito, é romântico. O título da Rebeca, o ouro da Rebeca, da Bia, da Duda, que é uma nordestina, e da Ana Patrícia, que é mineira, como você, né? Não vai resolver o problema
que nós temos de diferença social, Não vai. de dificuldade para se colocar, de oportunidade para crescer, não vai resolver. Sim. Mas eu acho que ele dá uma esperança. Sim. E se a sociedade, o poder público, tivesse essa inspiração que elas dão para as pessoas que sofrem com esse tipo de preconceito, dificuldade, se o poder público tivesse inspiração para tentar diminuir essa dificuldade, eu acho que aí sim seria um pódio olímpico espetacular. Não vai resolver, mas é melhor assim, né? Quando eu vejo assim, quando você reúne assim o sorriso da Rebeca, aquela timidez da Bia, né? Aquele sorrisinho ali meio, já meio no golpe lá, ganhei. Meio recolhido. Ou um brinde que elas fizeram com a medalha, a Duda e a Ana Patrícia, eu acho que essa é uma cara bonita do Brasil, entendeu? Acho que essa é a cara do Brasil que a gente olha e fala assim, nossa, o Brasil é bonito. Traz um quentinho no coração, eu né? acho. O que vai resolver é isso, eu acho que os problemas não zeram. Amanhã não vai acordar todo mundo no topo do mundo como está a Rebeca. Mas o fato dela estar, eu acho que podia servir para a gente... E não é aqui no Brasil, né? Mas acho é como arte para a vida, né? Traz uma inspiração, né, para o nosso dia a dia. Exato, eu acho que é isso. São histórias de inspiração. Inspiração é assim, pô, dá para ir. Pô, eu vou sofrer. O Paulo falou de arrombar a porta, depois ter a porta aberta e passar correndo. Pô, eu vou bater nessa porta aí, eu vou tentar. Tomara que seja assim, tomara que seja assim. Wow.